Olá, turma, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa aula de Fundamentos da Psicologia Existencial Fenomenológica Humanista. Hoje é uma sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Estamos reunidos com a turma de Psicologia, quarto período. Vou disponibilizar para vocês aí na tela o nosso conteúdo de hoje, né? Hoje vamos trabalhar com um tema que ainda não trabalhamos, né, no curso, que é a psicologia sistêmica, ok? Essa abordagem chamada psicologia sistêmica, que está dentro aí da linha do existencialismo também, né? Ela foi criada, né, por um pesquisador, né? Ludwig, nome difícil de falar, Ludwig von Bertalanffy, é um nome difícil de falar, né? Então, ele criou essa teoria geral aí dos sistemas no século XX, né, meados do século XX, 1968, nessa fase aí do século XX, e nós ainda não fizemos uma abordagem sobre a psicologia sistêmica, e eu então hoje me proponho apresentar essa reflexão para vocês, tá bom? Como de costume, vamos conduzir a apresentação da aula sem interrupções, porque ela está sendo gravada e nós podemos utilizar depois esse vídeo lá no canal do YouTube, né? E depois, então, eu suspendo a gravação ao final e aí abrimos espaço para conversar, para tirar alguma dúvida, bater papo sobre qualquer assunto que for importante. Mas me permitam conduzir a reflexão sobre o tema sem interrupção, por gentileza. Depois, ao final da apresentação, a gente abre espaço para conversar, dialogar, tá bom? Agradeço muito pela compreensão de vocês. Vamos lá, então, entender o que significa a psicologia sistêmica. Bom, a base da psicologia sistêmica é a família. Não só a família, mas a base principal é a família. A psicologia sistêmica parte do pressuposto teórico de que na família a criança tem ali o seu principal referencial de formação. Ou seja, se a criança tem na família o principal referencial de formação, ela vai construir, a partir da sua infância, padrões de comportamento, formas de se expressar, né? Um modo de ser, a partir desse referencial importante que a família lhe deu, né? Então, esse referencial da família, desde a infância, vai fazer com que essa criança, lá na vida adulta, possa reproduzir muito dos padrões de comportamento, reproduzir muito da forma de pensar, de sentir, de se expressar, herdada da família. Porque, em geral, a psicologia sistêmica entende, a teoria sistêmica entende, que nós, quando adultos, reproduzimos muitos padrões que herdamos dos nossos pais e da nossa família. Então, a psicologia sistêmica parte dessa teoria aí, né? Dessa base importante que a criança e depois o jovem, o adulto, desenvolve a partir desse núcleo fundamental, né? Dessa base fundamental que é a família, ok? Agora, a pergunta que se levanta é a seguinte, né? Quando que isso começa a não dar certo? Ou quando que isso pode vir a não dar certo? Né? Quando que esse conjunto de valores, de ideias, quando que isso pode sinalizar algum problema? Bom, quando essa família ou esse indivíduo começa a ter disfunções, desajustes, então a psicologia sistêmica vai perguntar: é possível que a causa desses desajustes, dessas disfunções, esteja na base familiar? Sim, é possível. Então a psicologia sistêmica vai fazer essa análise. Então, quando que o indivíduo precisa operar mudanças? Nós podemos procurar mudanças a partir do momento em que constatarmos que os comportamentos que temos desenvolvido por uma carga hereditária estão trazendo sérios prejuízos em nossa vida. Então, colocando agora na linguagem do paciente, né? O paciente, o indivíduo, ele pode perceber que está na hora dele operar mudanças importantes quando ele constatar que esses comportamentos que ele herdou da família
e que ele está reproduzindo, até de certa forma inconscientemente, esse comportamento está trazendo malefícios para a vida dele e não benefícios. Então, nessa hora, é preciso reconsiderar e reavaliar, porque muitas vezes, dependendo do sistema familiar no qual o indivíduo foi criado e formado, pode ser que ele reproduza alguns comportamentos que depois se tornem complicados, patológicos, né? Que se tornem comportamentos que dificultem ou tragam sofrimento para a vida dele. Então, quando isso acontece, é preciso rever, é preciso reavaliar, né? Então, a forma como estamos atuando não está sendo adequada, não está nos trazendo felicidade, né? Não está trazendo felicidade e bem-estar para o paciente. Então, nessa hora, é preciso perceber que chegou a hora de rever, né? De rever. O indivíduo precisa tomar consciência disso para buscar mudança de comportamento, né? Mudança da forma como ele olha a realidade ao seu redor, mudança da forma como ele interpreta o mundo. Então, quando ele constata que a forma como ele interpreta o mundo, como ele vê a realidade, a forma como ele reproduz certos comportamentos herdados da tradição da família, herdados dessa hereditariedade da família, né? Quando ele percebe que isso está trazendo malefícios para ele, é importante, então, se conscientizar de que é preciso descobrir o que não está legal, o que não está bom e o que precisa ser revisitado, reconsiderado, analisado e mudado. Então, é chegada a hora, quando acontece isso, de ressignificar a vida. Né? O que é ressignificar a vida? Rever valores, rever comportamentos, rever atitudes, revisitar, né, toda a sua herança aí, intelectual, herança de valores, né, e ressignificar a vida, né, buscar um novo significado para a sua própria vida e transformar essa realidade. Claro, transformar para melhor, né? A intenção da psicologia sistêmica é ajudar esse indivíduo no sentido de buscar transformações e mudanças que melhorem a sua qualidade de vida, melhorem o seu bem-estar emocional e até mesmo físico, né? Então é chegado o momento de revisitar e lidar de forma diferente com as novas relações. Então é preciso o quê? Tomar consciência de que precisamos rever valores, rever atitudes, rever comportamentos. Ressignificar. Através do processo terapêutico, o indivíduo pode, então, buscar a sua autoconsciência, a consciência das suas emoções, a consciência dos seus sentimentos e ressignificar a sua vida. Então, o que a terapia sistêmica faz? Ela ajuda, né, o indivíduo que quer buscar essa ressignificação, que quer ressignificar a sua vida, que quer tomar consciência das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos e buscar a sua autonomia e descobrir o que precisa ser mudado, né? O que deve ser mudado para melhorar a sua qualidade de vida emocional, espiritual, até física também, né? Bom, então, a psicologia sistêmica entende que quando essas crises chegam, elas são uma ótima oportunidade para o crescimento, né? Para o amadurecimento, porque as crises são realmente oportunidades de crescimento e de amadurecimento, né? Geralmente, quando nós nos deparamos com uma situação desafiadora, um problema novo, uma crise nova, nós precisamos nos adaptar, crescer e amadurecer, né? Veja, por exemplo, o que acabou de acontecer conosco em 2020, né? A vida inteira, no meu tempo profissional, né? Que já são mais de 25 anos de profissão e como professor. A vida inteira eu dei aula em sala de aula presencial, né? Nunca precisei dar aulas em plataformas digitais, nunca precisei dar aulas, né, em plataformas remotas. Mas em 2020 eu precisei aprender
a lidar com essa nova ferramenta de ministrar aulas em plataforma digital. Eu tive que me adaptar e aprender que agora eu falo com vocês olhando para uma câmera, sabendo que vocês estão do outro lado aí nas suas casas, me assistindo, me ouvindo, me vendo, e eu dou aula com a maior empolgação, porque eu tenho certeza que eu tenho um grupo de estudantes, cada um na sua casa, me assistindo e me vendo, né? E eu dou aula com muita empolgação, com muita alegria. Mas eu preferia estar lá na sala presencial com vocês, mas não podemos, né? Então, veio a crise da pandemia e nós tivemos que nos adaptarmos a essa nova forma de viver, de trabalhar, de estudar, de fazer curso, de dar aula, e tivemos que aprender, né? E tivemos que nos adaptarmos, né? Então, de uma crise a gente se adapta, a gente se renova, a gente aprende novas técnicas, domina novas habilidades, né, novas competências e vamos em frente. De um modo geral, na nossa vida é assim. As crises podem ser uma oportunidade para nós. A partir do momento que nós lidarmos bem com a crise, nós podemos sair dessa crise melhores, né? Com o crescimento, com o amadurecimento, né? Então, as crises podem nos ajudar a avançar e a amadurecer, ok? Bom, então a psicologia sistêmica, ela procura compreender o contexto familiar, né? O que a psicologia sistêmica faz? Ela olha para o indivíduo não como um indivíduo apenas, né? Na sua individualidade apenas, né? Mas ela olha para o indivíduo na sua relação com a família, né? E com outros grupos também. Mas vamos começar falando aqui da família primeiro, tá? Então, a psicologia sistêmica, ela procura compreender o paciente, o indivíduo, né? O terapeuta procura compreender esse paciente, esse indivíduo, na sua relação com a família, ou na sua relação com a sua família. A psicologia sistêmica, então, ela busca conhecer e compreender o contexto familiar no qual esse indivíduo vive. Ou no qual ele vive, ou no qual ele foi formado, né? Quando um indivíduo busca apoio terapêutico, a psicologia sistêmica procura conhecer bem o contexto familiar no qual esse indivíduo está inserido. Ok? Então, isso é fundamental para a psicologia sistêmica, é conhecer a realidade, o contexto da família do seu paciente, da família desse indivíduo. Muito importante para a psicologia sistêmica. Bom, ainda procurando compreender aí as bases da psicologia sistêmica. A psicologia sistêmica é um método terapêutico que procura buscar compreender os sistemas de relação onde o paciente está inserido, de onde ele recebe influências. Agora mesmo falamos da importância da família. No slide anterior, demos destaque para a família, mas não só. A família é a base. Mas a psicologia sistêmica procura também verificar os sistemas, por isso que ela chama sistêmica, os sistemas de relação onde esse paciente está inserido, começando pela família, né, que é o contexto de origem, né? Então, o contexto de família de origem é o básico. Mas também tem o contexto de casal, tem o contexto do trabalho, tem o contexto da escola e outros sistemas onde a pessoa vive. Porque hoje nós não vivemos dentro de um único sistema, né? A gente atua em vários sistemas. Você tem um sistema familiar, você tem um sistema do trabalho, você tem um sistema de uma faculdade, de uma universidade, de um mestrado. Então, você tem grupos aos quais você se integra, dos quais você faz parte, que são grupos onde você estabelece relacionamentos, então eles se tornam também sistemas de relação. Então, repetindo, a psicologia sistêmica, ela procura compreender os sistemas de relação onde o paciente está inserido, começando pela família e verificando os demais sistemas, do trabalho, colegas, a questão do casal, colegas de faculdade e outros, ok? Muito bem. Agora, para a psicologia sistêmica, a base é a família. A base é a família. Então, a partir
desses contextos importantes, os indivíduos recebem influências que resultarão em comportamentos e sintomas que serão produzidos, começando pela família, e também isso se estende para outros grupos, né? Para outros sistemas onde o indivíduo está interagindo e com os quais ele também se relaciona. Então, repetindo, sempre a base inicial é a família, mas há outros sistemas nos quais o indivíduo está ligado, né? E esses sistemas, começando pela família e outros, vão imprimir nos indivíduos influências, comportamentos, que poderá produzir sintomas. Então, a psicologia sistêmica analisa tudo isso. E voltando no tema da família, a família é o sistema de base para a psicologia sistêmica. O profissional que trabalha com a psicologia sistêmica, com a teoria sistêmica, né, em psicologia, sempre que vai dar início a uma relação terapêutica, o profissional se preocupa em levantar e conhecer os sistemas nos quais o seu paciente está inserido. De todos os sistemas, o que é considerado o mais importante de todos, ou a base, é o sistema familiar. Então, a psicologia sistêmica entende que de todos os sistemas onde ele participa, a base de origem é a família. Então, a família de origem é considerada ou considerado o sistema de base. É na família que nós herdamos e recebemos os principais referenciais de comportamento, padrões de comportamento, do jeito de ser, do jeito de pensar, valores, né? O que são valores para nós e quais valores que nós assimilamos e defendemos e quais os que nós, né, descartamos. Então, a família fornece toda essa base. Né? Bom, falando um pouquinho então desse sistema familiar de origem. Na psicologia sistêmica, o terapeuta dedica grande parte do trabalho para explorar esse sistema de origem, né? E compreender as bases que o indivíduo traz, bases que possam sinalizar a razão dos problemas que esse paciente está enfrentando. Ou seja, o terapeuta procurando conhecer, compreender bem e explorar o sistema de origem do seu paciente, ele procura detectar quais as possíveis causas, né, ou razões para os problemas que o paciente está enfrentando. Né? Também isso possibilita atuar na origem do problema. Né? Possibilita atuar na origem do problema. Conhecendo o sistema familiar de origem, o terapeuta pode ajudar melhor o seu paciente. Precisa ser compreendida e transformada a origem do problema. Né? Então, a origem do problema precisa ser bem compreendida pelo terapeuta para ajudar. E o próprio paciente precisa compreender bem isso para poder fazer a transformação, né, a mudança, a libertação aí desse problema. Né? Tendo consciência dessa base, o indivíduo, no caso aqui o indivíduo é o paciente, né? O indivíduo pode criar novos padrões de comportamento que tragam maior bem-estar. Né? Então, qual é a função do profissional nessa hora, nesse processo terapêutico? Ajudar o paciente, o indivíduo, nesse processo de mudanças. Então, por exemplo, se eu constato que determinada forma de ver a vida, de ver o mundo, de interpretar a realidade, que determinada forma de me comportar diante de certas situações, eu herdei da minha herança familiar e eu começo a perceber, eu constato de que essa forma que eu herdei não se aplica bem hoje, não está adequada para os dias de hoje, seja qual for o motivo, né, as razões, mas se eu me conscientizo de que determinado comportamento, determinada forma de ser ou de pensar, apenas está reproduzindo uma mentalidade de 50, 60 anos atrás,
e que isso está me fazendo mal, eu estou reproduzindo um comportamento que não está sendo bom para mim, que está trazendo benefícios para mim, então eu posso buscar ter consciência da origem desse problema, que está lá na minha base familiar, e posso, então, assumir novos padrões de comportamento, né? Que me tragam bem-estar. Né? E a função do terapeuta aí é ajudar esse processo. Não sei se você já notou, por exemplo, apenas eu vou dar um exemplo aqui, pessoas idosas que hoje têm 70 anos, mais de 60 anos, 70 anos, 80 anos. Observe pessoas idosas que foram criadas num sistema muito rigoroso lá no passado. Né? Observe, por exemplo, seus avós. Né? Pessoas que foram criadas num sistema muito rígido do passado, uma educação de 60, 70 anos passados, muitas vezes eles expressam até hoje muito comportamentos que demonstram a forma como eles foram reprimidos na infância. Né? Quando eu falo reprimido, gente, não é corrigido, educado, não. É aqueles sistemas mais antigos de correção, de educação muito severa, muito rigorosa, né? Às vezes até com muitos castigos físicos. Então, observe que, como que muitas vezes pessoas idosas hoje têm certos comportamentos que demonstram que são fruto de uma educação muito repressiva que eles receberam, muito reprimida. De tal maneira que hoje o mundo, a sociedade de hoje, lhes permite pensar diferente, agir diferente, ter comportamento diferente, mas eles não conseguem. Não conseguem porque estão ainda atrelados a esses padrões de comportamento herdados desde a infância, de uma educação de 50, 60 anos atrás, que era extremamente rigorosa. Estou dando um exemplo aqui que você pode observar. Observe o comportamento dos seus avós, né? De pessoas mais idosas. Observe como que muitas vezes, não estou dizendo que são todos, gente, isso não é regra para todos, não, mas observe como que muitas vezes eles reproduzem comportamentos de acanhamento, inibição, medo, insegurança, desconforto, porque foram muito reprimidos lá na infância, né? Às vezes até reprimidos com castigos físicos, né? Ok? E eles não conseguem se libertar disso, né? Não conseguem mais se livrar disso. Ainda que hoje a sociedade diga para eles que pode ser diferente, ainda que você, enquanto filho, enquanto neta, diz, não precisa pensar assim, não precisa agir assim, mas eles não conseguem se libertar, porque é uma camada repressiva muito grande, né? Ok? Então, para pessoas que se conscientizam de que precisam de mudança de comportamento, então a função do terapeuta, do profissional aí, é justamente ajudar essa pessoa nesse processo de mudanças, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o olhar sistêmico. Esse princípio básico se aplica aos demais sistemas, né? Esse olhar sistêmico que procura perceber os sistemas nos quais o paciente está mergulhado, de onde vêm as suas heranças, os seus comportamentos, os seus valores, esse olhar sistêmico, esse olhar analítico aí, sistêmico, se aplica aos demais sistemas também, não só à família. Se aplica à questão da relação conjugal, se aplica à questão da relação de trabalho, né? A relação com os colegas de escola, etc. Então, o olhar sistêmico do terapeuta se aplica não somente à família, mas aos demais sistemas também. A psicologia sistêmica está sempre contextualizando o indivíduo num contexto maior, seja esse contexto maior a família, ou o casamento, né? Ou o trabalho, né? A sua equipe de trabalho, ou a sua universidade. Então, a psicologia sistêmica está sempre lançando esse olhar, né, sistêmico, contextualizando o indivíduo num contexto maior. Quando eu estou falando aqui em família e casamento, eu estou fazendo aqui uma diferenciação, quer dizer, não sou eu que faço, é a psicologia sistêmica, né? De que quando eu falo assim, a psicologia sistêmica lança o seu olhar
para a família, está pensando na família de origem da pessoa. E quando fala no sistema de casal, está se referindo ao casamento daquele indivíduo, né? A sua relação conjugal, ao seu sistema conjugal, à sua vida conjugal, né? Ou seja, ele não é analisado apenas sozinho, mas numa relação conjugal. Então, diferenciando aí, a família seria a família de origem e o casal, quer dizer, a relação conjugal que agora essa pessoa adulta estabeleceu, né? Buscar entender o indivíduo a partir do seu sistema de origem, que é a família, e dos demais sistemas com os quais ele se relaciona, isso é o olhar sistêmico. Bem, compreender o paciente a partir da sua base familiar. A família, segundo a psicologia sistêmica, é um sistema especial para a compreensão do paciente e do problema que ele apresenta. Ou seja, a psicologia sistêmica entende que o núcleo familiar ou o sistema familiar, a base familiar, é um sistema muito importante, muito especial para buscarmos compreender o paciente e compreender o problema que ele está apresentando. Então, a família é, segundo a psicologia sistêmica, a base dos principais referenciais que nós reproduzimos na vida adulta. E aí, então, nós temos o genograma, né? O genograma é uma técnica especialmente utilizada pela teoria sistêmica. O genograma consiste no levantamento da árvore genealógica do paciente. Porém, não apenas levantando os nomes e as relações de parentesco que estão ali estabelecidas. Não, não é só uma árvore genealógica para levantar os nomes de todos os tios, né? Dos avós, dos primos, né? Não é uma árvore genealógica que se preocupa apenas com os nomes, mas é uma árvore genealógica que consiste no levantamento de histórias e significações importantes para aquele indivíduo. Então, é uma árvore genealógica repleta de histórias importantes para aquele indivíduo. Recheada de histórias e de significados importantes para aquele paciente. Então, isso a psicologia sistêmica chama de genograma, né? Quer dizer, na abordagem sobre a abordagem no sentido de montar esse genograma, as perguntas que se fazem é: quais são as histórias dessa família? Né? Quais são os fatos importantes e marcantes dessa família que podem ter sido decisivos na vida desse paciente? Então, a partir das histórias, é possível verificar os padrões de ser dessa família, os padrões de relacionamento, né? Os padrões de comportamento do indivíduo a partir da sua família. Então, isso a teoria sistêmica chama de genograma, o levantamento de uma árvore genealógica em que são listados não apenas pessoas, mas os fatos marcantes, né? As histórias marcantes, aquilo que caracteriza bem esse sistema familiar ao qual o indivíduo pertence. Bom, então quais são as questões que se levantam ou que podem ser levantadas no genograma? Por exemplo, como a família lida com os estudos? Uma pergunta importante. Como a família lida com o trabalho? Quer dizer, como é que essa família, como que essa família valoriza os estudos? Como que ela valoriza o trabalho? Ou não valoriza? Em que medida valoriza ou em que medida não valoriza? Né? O que a família traz de bagagem para esse paciente, para esse indivíduo em questão? Uma outra questão que afeta diretamente é a questão de gênero, né? Como que a família trabalha a ideia de ser homem, né? O valor, o conceito de ser homem.
Aqui, quando falamos homem, estamos pensando mesmo no gênero masculino. Como que a família trabalha a ideia de ser homem? O que é ser homem para essa família? Ser homem é ser provedor da família, ser homem é cuidar, dar toda a assistência à família, não deixar faltar nada, é ser muito trabalhador, trabalhar intensamente para prover todos os recursos para a família, tentar dar conforto para a família. Ser homem é ser machão, ser machista. Ser homem é poder ser galanteador, namorador, né? Não ter preocupação em ser fiel por ninguém, né? Então, o Dom Juan, quer dizer, lógico, estou fazendo aqui perguntas, gente, assim, no sentido de mostrar o que significa ser homem para essa família, né? E há o outro lado também. Como a família trabalha a ideia de ser mulher? Qual é o valor de ser mulher? Qual é o conceito de ser mulher? O que é ser mulher nessa família? Ser mulher nessa família é ser uma mulher autônoma, independente, né? Capaz de construir sua vida profissional com liberdade, não depender de ninguém, ser autônoma, independente, realizada. Ou então, não, ser mulher nessa família é ser dona de casa. Não há nenhum demérito de ser dona de casa, mas quando você define isso como o único caminho para a mulher é que é um problema, né? É ser mulher para essa família, é ser criada para ser dona de casa, mãe de filhos, sem poder realizar nenhum sonho, sem poder se profissionalizar, não tem que preocupar em estudar, tem que viver somente para o marido, para os filhos. Isso é ser mulher nessa família. Isso é ser mulher nessa família. As gerações antigas tinham esse conceito, né? Tanto isso é verdade que as gerações antigas, quando não tinham condições de encaminhar todos os filhos para a escola, formalmente, para a educação, as famílias do passado escolhiam quais filhos iam poder estudar e quais filhos não iam estudar. E geralmente as mulheres não estudavam. Estudavam no máximo aí até o quarto ano primário, ensino fundamental, e parava. Por quê? Porque as famílias definiam quem ia estudar e quem não ia. E geralmente as mulheres eram definidas para não estudar, porque elas eram preparadas para serem donas de casa, casar, ser mãe muito jovem. Bom, claro que isso antigamente era possível, porque houve um tempo na lei do Brasil que a educação era um direito da família decidir como encaminhar os filhos no campo da educação. Hoje não é mais assim. Hoje a lei obriga, né, que as famílias encaminhem os filhos para a educação formal. Mas houve um tempo no Brasil em que a lei não fazia essa exigência. Então as famílias do passado, sobretudo as famílias ruralistas, podiam escolher quem ia para a escola, quem não ia, né? Então, geralmente as meninas, as filhas mulheres, eram desprestigiadas nessa hora. Então, os meninos iam para a escola, iam estudar para tentar fazer carreira, e as meninas não. Então, esse é um tipo de valor, é uma forma de avaliar o que é ser mulher. Lógico, estou falando aqui de um exemplo de um tempo muito passado, né? Lá do início do século XX. Mas estou retratando uma página importante da história, né? Ok? Então, o que é ser homem nesta família? O que é ser mulher? São valores que vão sendo repassados, né? Perpassados para as outras gerações, né? Então, o genograma, ele vai levantar essas questões, tá bom? Bom, avançando um pouco mais, a psicologia sistêmica, ela procura ajudar o paciente que necessita revisitar esses fundamentos, rever e reavaliar para os casos em que há necessidade de mudança, né? Então, o que é que a psicologia sistêmica faz? Ela ajuda esse paciente, ela procura ajudar esse indivíduo a fazer essa reavaliação crítica, a fazer essa revisitação dos valores e dos padrões de comportamento de toda a sua vida. Mudar a origem da dificuldade, ou seja, reavaliar para mudar lá na raiz do problema, né? Mudar a causa da dificuldade ou do problema que o paciente está apresentando. Ok? Bom, e aí então a psicologia sistêmica, ela vai procurar conhecer e analisar, né, quais são os padrões a partir da família. Então, por exemplo, assim, padrão do conceito de amor.
Qual é o conceito de amor que a minha família me passa? O que que eu entendi, o que que eu aprendi com a minha família sobre amar e ser amado? A partir da relação com os pais e irmãos e com a família para além dos pais e dos irmãos, né, a família mais extensa, os tios, o que eu aprendi sobre o conceito de amor, de amar, de ser amado, né? Padrão de casamento. O que eu aprendi com a minha família sobre casamento? O que significa ser casal? Qual é a imagem, a visão que a minha família me passou? Quais são os valores que eu herdei da minha família sobre o tema casamento? Porque nós somos influenciados, né? Pelo casamento dos nossos pais, pela forma como nossos pais vivenciaram suas crises conjugais, como que eles trabalharam as crises conjugais, se conseguiram vencer, superar, ou se separaram, se divorciaram, tudo isso influencia muito na vida da gente, né? Então, um padrão de casamento. O que significa ser casal? O que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, né? E com os meus tios sobre a questão de casamento. Padrões de adoecimento, né? Quer dizer, além da genética, tem também o componente comportamental e das relações da família, né? As manifestações de adoecimento na nossa família. Padrões de gênero, já comentei isso nos slides anteriores, né? O que significa ser homem ou o que significa ser mulher da minha família. Não vou mais comentar esse item porque acabei de comentar agora há pouco, né? Então, são os padrões, né, de comportamento que vamos herdando da família, né? E a psicologia sistêmica vai analisar tudo isso. E agora nós vamos tratar de um ponto muito importante que a psicologia sistêmica chama de deslealdade familiar e autoestima. Veja bem, o conceito de deslealdade familiar em psicologia sistêmica significa o seguinte: quando o indivíduo percebe que ele precisa mudar de comportamento, mudar de valores, mudar de atitude para viver melhor, para trazer melhor qualidade de vida para si mesmo. Mas essa mudança, ela vai acontecer e vai modificar os padrões que ele herdou da sua família, ele vai mudar esses comportamentos que herdou da família, ele vai mudar de comportamentos, de atitude, de valores, e vai com isso romper com a sua família, romper com os padrões da sua família. A psicologia sistêmica chama isso de deslealdade familiar. Ou seja, o indivíduo, o paciente, vai se tornar desleal com a sua família para afirmar os seus próprios valores. Ele vai romper com parte dos valores da tradição, vai romper com parte dessa herança de valores e atitudes e comportamentos que ele recebeu da família. Ele vai romper com parte disso, ou com a totalidade, dependendo do caso. Ele vai romper com parte disso para construir a sua própria individuação. Ele vai romper porque ele está entendendo que esses valores que ele herdou, esses comportamentos, não são bons para ele. Estão trazendo malefícios para ele. Então, ele vai promover o que a psicologia sistêmica chama de deslealdade familiar. Ok? Eu vou dar um exemplo assim, muito simples, né? Muito simples. Porque não chega a ser um exemplo assim que toca em questões psíquicas profundas, né? Mas, por exemplo, eu fui criado numa família de pessoas fumantes, né? Então, meu pai sempre fumou, minha mãe sempre fumou, minha mãe deixou de fumar já na fase já assim idosa da vida. Mas meu pai fumou a vida inteira, minha mãe sempre fumou. Desde que eu passei a ter consciência, né? Vamos dizer assim, da minha infância e tal, eu me lembro dos meus pais serem fumantes. E apesar disso, por razões pessoais, eu desenvolvi uma linha de pensamento em que eu disse assim, eu não quero isso para mim. Então, apesar de eu viver numa família em que haviam várias pessoas fumantes, além dos meus pais, meus tios, né? Apesar de eu viver numa família, eu estava cercado de pessoas que fumavam, porque naquele tempo, fumar é uma coisa que estava na moda, né?
Então, eu tomei a decisão de que não quero esse exemplo para mim, não quero isso para mim. Então, eu criei um mecanismo de defesa em que eu jamais permiti em toda a minha adolescência e juventude que alguém me desse um cigarro, que me oferecesse um cigarro. Conclusão dessa historinha, eu nunca fumei, nunca. Eu não sei qual é o sabor que um cigarro pode produzir. Não tenho a mínima noção do que seja isso. É, apesar de ter sido criado desde a infância numa família de fumantes. Mas, por algumas razões, eu me conscientizei de que aquilo não seria bom para mim, eu não queria aquilo para mim, e eu realmente coloquei um mecanismo de defesa, um escudo de proteção, e mesmo quando alguém tentava me estimular ao tabagismo, eu dizia não. Desde a minha mais tenra idade, na adolescência, eu dizia não. E com isso, eu passei a vida inteira, e eu dou graças a Deus por isso, né? Não me arrependo de forma alguma disso. Eu passei a minha vida inteira sem nunca ter colocado um cigarro nos meus lábios. Não sei que sabor que tem, nem quero saber. Não tenho a mínima intenção, interesse em saber. Isso aqui eu estou dando um exemplozinho muito simples, muito bobo, né? Porque não estamos falando assim de questões psíquicas tão graves, mas poderia sim desenvolver o hábito, porque minha família toda tinha o hábito. Mas eu então eu coloquei um escudo de defesa. E com isso eu não herdei esse hábito, né? Que era um hábito próprio da minha família. Esse exemplo simples se aplica em questões mais complexas, né? Então, quando o indivíduo se permite, isso se aplica à religião, a série de outros comportamentos, né? Então, quando o indivíduo se permite ser diferente dos padrões do seu sistema familiar, que é a sua base, isso a psicologia sistêmica chama de deslealdade familiar. Ele se permite ser diferente dos padrões da sua família. Agora, claro que para isso é importante compreender a família, né? E a família também precisa compreender que o indivíduo desenvolveu padrões de pensamento e de comportamento diferentes em relação à família, mas não quer dizer que ele está relegando a família, que ele está abandonando a família, ou que ele não ama a família. Não é isso. Significa que ele está buscando e encontrando outros referenciais para ele, outros padrões de comportamento, de pensamento de comportamento. Então, os analistas dizem o seguinte, os pesquisadores em psicologia sistêmica dizem o seguinte: para famílias muito disfuncionais e problemáticas, então pode ocorrer rompimentos e perdas significativas. Numa família mais estruturada, né, que não tenha tantos problemas, não tenha tantas disfunções, a tendência é aceitar as mudanças operadas por aquele indivíduo da família, que manifestou uma deslealdade, uma diferença aí, né? Então a tendência nas famílias bem estruturadas é que isso não se torne problema e que essa mudança seja aceita, né? Mas nesse caso, é importante, dizem os especialistas na área, que o indivíduo seja capaz de sustentar, né, as mudanças que ele operou na sua vida. Capaz de dar sustentabilidade. O que significa isso? O indivíduo opera as mudanças que ele julga necessárias e sustenta, se mantém firme. Muda, sustenta, dá sustentabilidade, porque isso vai conquistar o respeito da família, a valorização da família pela atitude que ele tomou. Agora, se ele não der sustentabilidade, se ele ficar oscilando, então isso não vai ser bom para ele. Então, se ele assumiu um novo comportamento, ele precisa, diferente da família, promoveu a chamada deslealdade familiar, conforme dizem os especialistas do assunto. Então, agora ele precisa dar sustentabilidade para isso. Ele não pode ficar oscilando, ele tem que dar sustentação para isso, para ele se afirmar, né? E conquistar o respeito da família, ok? E isso tudo vai levar à autoestima, né? Então, a deslealdade familiar a deslealdade familiar para que o indivíduo possa ser leal em relação aos seus propósitos, leal em relação aos seus projetos de vida e desleal em relação aos projetos da família. Então, isso vai levar à autoestima do indivíduo. Em muitos casos, será necessário que será necessário operar, né, o que a psicologia sistêmica chama de deslealdade familiar mesmo, né?
O indivíduo rompe com aquela tradição familiar em função dos seus propósitos, dos seus ideais de vida. Isso não significa necessariamente romper com a família, né? Não, está rompendo com ideias, com valores, com comportamentos, não com a família como um todo. Só casos mais extremos, né? Mas significa o quê? Compreensão e aceitação de ambas as partes, tanto do indivíduo quanto da família. Isso vai gerar o quê? A autoestima do indivíduo. Agora ele está procurando defender e sustentar os seus próprios projetos, os seus próprios projetos de vida, os seus próprios sonhos. Por isso que essa é uma abordagem também existencialista, está bem dentro da linha dos filósofos e psicólogos existencialistas. Ok? Bem, falar um pouquinho então sobre individuação e separação emocional. Estamos caminhando próximo para o final da aula. Para promover o processo de individuação, né, implica o processo de se tornar adulto, tornar-se pessoa, usando aqui uma linguagem do Carl Rogers, né? Tornar-se pessoa, assumir sua própria existência no campo da saúde física, no campo das emoções e até mesmo no campo das finanças. O que significa isso? O que é o processo de individuação? O indivíduo passa a gerenciar sua própria vida sozinho, passa a tomar conta da sua vida. No campo físico, vai cuidar da sua saúde, do seu bem-estar físico, vai cuidar das suas emoções, vai cuidar do seu trabalho, das suas finanças. Isso é um processo de individuação que tem que acontecer na vida de todos os indivíduos para eles se tornarem adultos, né? Você cria um filho da infância até a juventude, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que responder por tudo da vida dele, sozinho. Vai ter que responder pela sua vida física, saúde, vida emocional, vida financeira. Ele tem que responder por sua vida, né? Então, não quer dizer que deixou de ter pai e mãe, não é isso. Mas agora ele passa a responder pela sua vida. Ele passa a ser o grande responsável pelo seu projeto de vida. E isso é um processo de individuação que precisa acontecer. Isso é um processo necessário e isso contribui para o bem-estar do indivíduo. Se o indivíduo não consegue construir isso, ele vai desenvolver patologias, né? Então é preciso se libertar da expectativa de ser cuidado o tempo todo pela família e pelos pais. Sim, o filho tem que se libertar dessa expectativa para ele promover a sua individuação. Às vezes aí os pais é que sofrem mais, né? Somente as mães, né? Quando percebem que o filho já não depende mais dela tanto, ou cada vez menos, ou praticamente nada. Então os pais sofrem muito, né? Porque estão vendo aí o crescimento do filho, o processo de libertação, de liberdade e individuação dele. Mas esse é o caminho para uma pessoa madura, para uma pessoa saudável, sadia, né? Emocionalmente, esse é o caminho, né? Então, esse é o processo de individuação. O indivíduo cada vez mais assumir a sua própria existência, assumir a sua individualidade, né? A sua individuação mesmo, né? O indivíduo precisa buscar assumir as rédeas da sua vida, né? Assumir a sua própria vida, assumir os seus projetos, assumir a construção da sua vida, da sua existência. Esse é o processo de individuação. Muito importante. E procurando entender um pouquinho também a questão da separação emocional, né? Quer dizer, aí, à medida que o processo de individuação vai acontecendo, vai sendo estabelecido, vai ocorrendo também a separação emocional da família de origem, né? O que é essa separação emocional? Também não é separação, abandono da família, não é isso não. É a capacidade do indivíduo de olhar para a sua família a partir agora de um outro ponto de vista, de um novo ponto de vista, onde ao mesmo tempo que ele está dentro, ele também está fora. Dentro porque ele tem uma família, ele não vai desprezar, né, simplesmente anular essa família. Mas, ao mesmo tempo, ele já tem um olhar agora de quem está de fora. Ele consegue ver a sua família agora por um outro ponto de vista. Como se ele estivesse assim, numa parte mais de cima, assim, olhando a sua família de um outro patamar, de um outro ponto de vista. Isso é a separação emocional, né? É quando o indivíduo
começa a ser capaz de construir sua própria existência, de fazer as suas próprias escolhas. E faz a leitura crítica, ele lança um olhar avaliador, um olhar crítico da sua própria família. Isso que a psicologia sistêmica chama de separação emocional. Tá bem? Bom, e para a gente terminar agora, o foco da psicologia sistêmica. Qual é o foco da psicologia sistêmica? O foco principal é ajudar e estimular o indivíduo a promover a sua autonomia. Então, o foco da psicologia sistêmica é cooperar para que o indivíduo, para que o sujeito promova a sua autonomia. Primeiro ponto. Segundo ponto, a psicologia sistêmica procura despertar a consciência, ajudar o indivíduo a despertar a sua consciência para as responsabilidades que lhe são próprias. As responsabilidades e escolhas de si mesmo, né? Quer dizer, as suas próprias responsabilidades. Despertar o indivíduo para assumir as suas escolhas, para assumir as suas responsabilidades. E terceiro grande aspecto do foco da psicologia sistêmica, estimular a mudança naquilo em que é necessário. Ou seja, estimular a mudança no que os especialistas chamam de pautas disfuncionais. Quer dizer, onde está havendo a disfunção, onde está havendo um desajuste, onde está havendo um problema, operar a mudança aí. Então, resumindo, o foco da psicologia sistêmica, ajudar a promover a autonomia do sujeito, ajudar o sujeito a assumir cada vez mais as suas responsabilidades, fazer as suas escolhas, e ajudar o indivíduo, né, o sujeito, o paciente, a operar as mudanças necessárias aonde houver disfunção, para que ele melhore a sua qualidade de vida. Né? E, para a psicologia sistêmica, a família toda é considerada uma unidade terapêutica. E, para terminar, o último slide, né? Especialistas dizem que a teoria sistêmica também pode ser adotada por outros profissionais da área da saúde, não apenas pelos psicólogos, mas também por outros profissionais das ciências humanas, até no campo da educação. Mas é claro, para que outros profissionais trabalhem com a teoria sistêmica, caso não sejam psicólogos, né, é preciso pelo menos estudar a teoria sistêmica, fazer cursos dessa área, né? Mas é uma teoria que pode ser, por exemplo, assim, vamos supor, um pastor, né? Eu sou pastor, por exemplo. Eu posso tentar ajudar uma pessoa que procura o meu aconselhamento pastoral, aplicando dessa forma um pouco essas teorias, essas bases da teoria sistêmica, tentando ajudar a pessoa a promover a sua autonomia, né? Ainda que eu não sou psicólogo, mas se eu sou um conselheiro, né, um conselheiro cristão, no caso, eu posso tentar ajudar as pessoas que me procuram, aplicando, de certa forma, um pouco essas linhas aí da teoria sistêmica, no sentido de ajudar o indivíduo a se encontrar, a encontrar a sua individualidade, assumir as suas próprias responsabilidades. Então, a teoria sistêmica pode ser adotada por outros profissionais da área de humanas, da área de aconselhamento, né, de pastoral, educadores, professores, e não somente por psicólogos. Agora, é claro, precisa ter um conhecimento, pelo menos, né, fundamental, né, para fazer isso, né? Ok? Bom, pessoal, então essa é a nossa apresentação de hoje, são 22 horas agora, essa é a nossa apresentação de hoje sobre a psicologia sistêmica, que era um capítulo que eu ainda não tinha trabalhado com vocês, e eu disse numa certa feita, numa das nossas aulas, que eu abordaria sim o tema da psicologia sistêmica. Alguém me perguntou no chat, durante uma aula, eu disse que sim, que trataríamos esse tema, mas que estava faltando ainda eu apresentar esse tema, então eu estou apresentando hoje. Agora, é claro, isso aqui é apenas uma abordagem introdutória para você conhecer e para despertar a sua atenção para o tema, para despertar a sua curiosidade, e, é claro, aqueles que desejarem aprofundar-se nesse tema, devem ler mais, procurar livros, autores e se aprofundar na temática. Há psicólogos que trabalham em psicologia clínica exatamente na linha da teoria sistêmica, da psicologia sistêmica, que se aprofundaram nessa área, tá bom?
Assim como tem psicólogos que trabalham na linha da logoterapia, por exemplo, que foi o tema que eu trabalhei na última aula, né? Aliás, lá no tema na aula da logoterapia, eu anexei um vídeo super legal, está anexado a última aula sobre logoterapia de Viktor Frankl. Tem um vídeo super legal lá que eu anexei e eu estou pedindo para vocês assistirem esse vídeo, um vídeo de 30 minutos, mas muito bom. Que vocês vão gostar demais. E eu vou dar uma pontuação para esse vídeo aí, tá bom? Para ajudar a resolver a questão da pontuação que falta, mas é um vídeo de 30 minutos, mas é muito bom. E eu aconselho vocês, peço a vocês que assistam, basta clicar na aula, na última aula lá sobre logoterapia de Viktor Frankl, entra na aula, clica na aula, abre o editorial da aula, que lá dentro da aula você encontra o link com esse vídeo fantástico que eu selecionei para vocês assistirem, tá bom? Sobre o tema de Viktor Frankl, da logoterapia, claro. Um grande abraço a vocês, obrigado pela atenção de todos. Eu vou agora interromper a gravação, mas eu continuo aqui para conversar com vocês após a interrupção da gravação, tá bom? Obrigado, boa noite, um abraço a todos, bom final de semana.